Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês, nesse lindo e quentíssimo dia na cidade de Ramla. Sim, não estou em Jerusalém, estou aqui na cidade de Ramla, se escreve Ramla, mas se pronuncia Ramla. Essa é uma cidade que eu guardo num lugar muito especial no meu coração, porque há 12 anos atrás, quando eu fiz a minha LA, foi a primeira cidade onde eu vivi. É uma cidade que tem a maior população proporcional latina de Israel, muitos colombianos, venezuelanos, peruanos, mexicanos, brasileiros, uruguaios, argentinos, o que facilitou muito o meu primeiro ano em Israel, né? O que é muito importante para o novo imigrante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos latinos, mas, sobretudo, fiz grandes amizades aqui em Ramla, como, por exemplo, o nosso amigo Dagoberto Mendes, que segue vivendo até hoje aqui, mas, sobretudo, o Rabino Ishai Dieck e a sua família, onde eu vou passar com o Dagoberto à noite o Seder de Pessah, como tenho feito esses 12 anos, com exceção dos 2 anos em que Israel e o mundo todo foram afligidos pela chaga da Covid. Eu sempre volto para passar a primeira noite de Pessah aqui em Ramla. Esse prédio aqui, lateral, que faz parte desse complexo comunitário, foi onde eu aprendi as minhas primeiras palavras em hebraico, onde eu, como todo novo imigrante, fiz o meu PAN e pude começar a minha alfabetização. Portanto, é uma cidade muito especial. Para mim, ela fica a 10 minutos de carro da grande Tel Aviv. E eu quero, para fazer jus a essa celebração tão significativa do calendário judaico que é Pessah, contar ou recontar uma história que o nosso povo vem contando às novas gerações há mais de 3.300 anos, não só a nós, o povo judeu, mas a toda a humanidade. E a Torá narra que logo após a 8ª praga, a praga dos gafanhotos, a Kadosh Baruch Hu diz a Moshe Rabbeinu: estende a tua mão para o céu. Naturalmente, Moshe Rabbeinu acatou o comando de Hashem, e ao fazê-lo, uma escuridão desceu sobre o Egito, um pesado manto negro. Foi a 9ª praga, a praga da escuridão, de tal modo que as trevas cobriram tudo. Durante os 3 primeiros dias, os egípcios podiam acender velas, tochas, era tudo inútil. Simplesmente eles não podiam ver absolutamente nada. E depois de decorridos os 3 primeiros dias, a Kadosh Baruch Hu fez com que essa nuvem negra ficasse tão espessa que os egípcios já não podiam mais se mover. Quem estava sentado, ficou sentado, quem estava em pé, ficou em pé. Eles literalmente se petrificaram durante 3 dias. Enquanto isso, o nosso povo tinha total liberdade para caminhar no Egito, e onde quer que um judeu fosse, uma luz o acompanhava. Mas os egípcios não se beneficiavam dessa luz. E Moshe Rabbeinu disse ao nosso povo: vai e confere nos baús, nos armários dos egípcios toda a sua riqueza. E assim fez o nosso povo. Entrou nas casas, viu onde havia prata, onde havia ouro, mas nada foi tocado. Nós apenas conferimos a existência desses objetos. E quando Bnei Israel saiu do Egito, quando o nosso povo saiu do Egito, Moshe Rabbeinu nos orientou a pedir aos egípcios que nos entregassem suas riquezas. Evidentemente, os egípcios negaram que as possuíssem. A princípio, eles negaram, mas aí nós dissemos não. Esses objetos se encontram no armário tal, no baú tal, debaixo da cama, e eles não tiveram naturalmente como negar, e tendo que admitir que possuíam essas riquezas, eles nos entregaram, que permitiu que uma promessa de Akadosh Baruch fosse cumprida, que quando o nosso povo deixasse a escravidão e partisse em direção da liberdade, partisse com grande riqueza. Nós literalmente, recebemos de presente de Akadosh Baruch Hu todo o ouro, quase toda a prata que havia no Egito. Mas algo mais sucedeu durante a praga das trevas, como vocês sabem. Não foram só esses fatos que eu narrei até aqui. E esse algo mais, que é o centro da mensagem que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje, uma mensagem que fala diretamente sobre tudo aquilo que nós devemos aprender durante a celebração de Pessah. O que é esse algo a mais? Saibam, meus amigos, e eu não digo isso com alegria, que muitos judeus não acreditaram em Moshe Rabbeinu, também no seu irmão Aron, de que havia chegado o momento da liberdade do nosso povo. Eles diziam algo como: nós não cremos, e mesmo que o nosso povo obtenha liberdade e saia do Egito, nós vamos morrer de fome no deserto. Portanto, nós preferimos ficar no Egito. Muitos judeus pensavam dessa forma.
E nós sabemos que Deus os castigou. Eles morreram. Morreram justamente nesses dias de escuridão. Por quê? Para que os egípcios não pudessem ver a morte de tantos judeus. Para que eles não pudessem dizer algo como, está vendo? Esses judeus, eles são tão maus como nós. Para que isso não fosse tornado do conhecimento dos egípcios, Kadosh Baruch Hu tirou a vida de todos esses judeus durante a vigência da praga das trevas. Mas aí você, do outro lado da câmera, vai me perguntar, Átila, quantos judeus morreram? Quantos não quiseram seguir a liderança de Moshe? Quantos não quiseram ir em direção à liberdade? 10%? 20%? Não mais? 30%? Muito mais. 80% do nosso povo pereceu no Egito. 4/5 de todos os judeus que haviam no mundo pereceram no Egito. Ou seja, a grande maioria do nosso povo. Saíram 3 milhões, mas isso era apenas 1/5 do nosso povo. Portanto, lembre-se sempre que a voz do povo não é a voz de Hashem, que a maioria nem sempre está correta, que nós devemos ter clareza sobre as decisões corretas a tomarmos na nossa vida, mesmo quando a maioria quer se conduzir numa outra direção, porque a grande maioria do nosso povo não queria sair do Egito. E a pergunta evidente é por quê? Por que eles não queriam? Se eles estavam sendo alvo de uma brutal escravização, dilacerante, no qual não só os adultos eram assassinados, mas também as crianças, porque permaneceram no Egito. E não apenas uma minoria, mas a grande maioria do nosso povo. Existem muitas respostas a essa pergunta, eu modestamente vou oferecer a vocês algumas delas, porque elas vão nos ajudar a fazer uma reflexão poderosa, sempre lembrando que nós não estamos aqui para revisitar a história do povo judeu. Nós estamos aqui para extrair da Torá as poderosas lições que podem nos ajudar a tomar decisões importantes para as nossas vidas. Então vamos lá, a primeira dessas razões, nós devemos reconhecer que não apenas nós judeus, mas todos os seres humanos somos criaturas de hábitos, né? E frequentemente encontramos conforto nas nossas rotinas, naquelas situações que nós qualificamos como situações familiares nas nossas vidas. E depois de mais de um século, né, de escravidão no Egito, muitos judeus haviam literalmente se acostumado com a vida de escravos. Eu sei que para nós isso pode parecer algo absolutamente incompreensível, mas muitos judeus pensavam algo como: eu tenho comida, eu tenho água, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, eu estou seguro. E as pessoas se agarram, nós seres humanos se agarram desesperadamente nas suas rotinas diárias, mesmo quando elas ocorrem em detrimento do nosso bem-estar. Mesmo o nosso povo, que foi vítima da brutalidade da escravidão, não foi capaz de abandonar aquilo que era familiar para todos eles. E vejam, o quinto que saiu, também saiu carregando fortemente, né, essa mácula, né, mental, psicológica, de modo que Moshe Rabbeinu enfrentou diversas revoltas, o povo, a cada dificuldade que enfrentava, dizia para Moshe: vamos voltar para o Egito, quando não havia água, quando não havia comida, quando nós enfrentamos inimigos em combate, o povo queria sempre voltar para o Egito. Mesmo o quinto, que saiu com Moshe Rabbeinu, 3 milhões de pessoas, muitas vezes vacilou em ser firme na direção da liberdade. Nós devemos reconhecer que essa é uma característica humana e devemos lutar contra ela. Segundo lugar, muitos judeus não confiavam em Aron, não confiavam em Moshe, né? A liderança deles não era uma liderança consensual no interior do nosso povo, mas mais grave do que isso, esses judeus, eles já não acreditavam mais na promessa da liberdade. Porque veja, Kadosh Baruch Hu disse a Abrão Avino que nós seríamos escravos numa terra estranha e que nós seríamos escravos por 400 anos. Nós somos escravos por 116 anos. Vivemos mais de 200 anos no Egito e esse período de 400 anos é contado a partir da Akedah de Yitzhak, né? Do sacrifício de Yitzhak no Monte Moriá. É contado um período de exílio de 400 anos, mas nós vivenciamos no Egito a escravidão por 116 anos. Muitos judeus
não acreditavam mais na ideia da liberdade. Eles literalmente haviam negado a crença dos patriarcas. Eles perderam. Isso é que é mais grave, e isso nos ajuda a entender as nossas deficiências de emuná também. Eles perderam a fé nos planos de Akadosh Baruch Hu. Eles viram as pragas no Egito, eles presenciaram milagres como a humanidade jamais havia visto antes. Mas eles haviam perdido de tal forma a sua fé em Hashem, que mesmo diante de tais milagres, o nível de brutalização a que eles haviam sido submetidos ao longo de mais de um século, pela tirania do faraó, simplesmente tirou deles o desejo de dar esse salto de fé, o desejo de buscar a liberdade e servir ao Criador na terra que o Criador prometeu aos nossos patriarcas. Em outras palavras, eles eram guiados, sobretudo, pelo seu medo. O medo é o pior dos sentimentos que habitam a alma humana. O medo tomou conta de 80% do nosso povo, de tal modo que isso penetrou na psique deles e os tornou hesitantes. Vou, não vou, vou, não vou, saio, não saio. Eu imagino que se passou pela cabeça de 80% do nosso povo, de todo o nosso povo, durante esse período, o período das 10 pragas, teve uma duração de aproximadamente 10 meses. Cada praga tinha uma vigência de um mês. E a Kadosh Baruch Hu deu a oportunidade para que nosso povo escolhesse pela liberdade, mas ele não fez, na sua maior parte, essa escolha por uma vida diferente, que para eles era impossível. Para eles foi muito difícil dar, como eu chamei a atenção, esse salto de fé. Você diz, Átila, isso é um absurdo. Como é que você pode ver seus filhos sendo mortos, ter que trabalhar de uma forma brutal para um tirano, e ainda assim você querer permanecer nessa situação? Pense um pouco sobre a sua vida, sobre as escolhas que você faz, sobre tudo aquilo que você voluntariamente se submete, no seu local de trabalho, talvez na sua união familiar, na relação que você tem com toda a sua família, nos outros ambientes sociais que você frequenta. Observe atentamente, reflita sobre a tua existência para ver se não existem alguns elementos que se assemelham muito aos dilemas que o nosso povo viveu naquele momento histórico. Mas pensa, isso não se resume, como eu chamei a atenção, a recontar uma velha história, mas de experimentar. Cada um de nós tem que viver essa experiência, experimentar a própria sensação de liberdade. E para nós experimentarmos essa sensação, isso requer uma exploração criteriosa, né? Uma reflexão, exploração no sentido de analisar a nossa existência criteriosa, de onde nós nos encontramos e de tudo aquilo ao qual nós resistimos para dar, ainda que sejam os primeiros passos em direção à liberdade. Tu está no emprego abusivo, tem um patrão abusivo, está numa união matrimonial abusiva. Você mantém relações em diferentes esferas que são absolutamente ruins para você, que você sabe que são erradas, mas você permanece. Você persevera nessas relações, porque você tem medo, porque aquilo te parece familiar. Meu casamento é ruim, mas eu prefiro ficar com ele do que buscar um caminho de liberdade, uma outra alternativa. De certa forma, a liberdade dessa situação, né, se engendra na tua existência, você é brutalmente explorado, desrespeitado no seu local de trabalho, mas você permanece nele, porque você acredita que não é capaz de obter um emprego melhor. Esses dilemas psicológicos que fazem parte da vida de cada um de nós ainda nos dias de hoje, também, né, poluíam a mente do nosso povo naquele momento histórico. E nós seguimos, como o nosso povo, há mais de 3.300 anos atrás, sendo movidos pelo medo. O medo do quê? O medo da mudança. Nós tememos o desconhecido. Essa é uma outra característica da condição humana. O que será que vai acontecer? Agora eu vou ficar sozinho, agora eu vou ficar desempregado, agora eu vou passar por dificuldades financeiras, não é melhor eu ficar do jeito que eu estou, né?
Essa mentalidade, com certeza, faz parte de muitos de vocês que estão me ouvindo agora. São questões absolutamente atuais. O medo, fundamentalmente, impediu 80% do nosso povo de sair do Egito. Mas há uma terceira razão, na verdade existem muitas outras, mas uma terceira razão que eu gostaria de elencar aqui: a absoluta falta de autoestima. Nós não acreditamos em nós mesmos, sobretudo no nosso valor. E é por isso que nós nos submetemos a uma situação de escravidão, escravidão mental, escravidão física. Nós achamos, no mais das vezes, aqueles que não têm uma estima elevada, é que nós não somos bons o suficiente para conseguir algo melhor. De tal modo que as pessoas chegam a dizer: não, eu mereço isso, eu mereço um emprego ruim, eu mereço um casamento ruim, eu mereço vizinhos ruins, eu mereço, né, não ter direito a uma vida melhor, porque eu não sou bom o suficiente. Vejam que todas são questões de natureza subjetiva, todas questões que atuam, né, na nossa psique. Nosso povo tinha medo da liberdade, nosso povo não confiava em Moshe Rabbeinu, havia perdido a sua fé, o nosso povo tinha medo de promover mudanças e se agarrava aos seus hábitos, mesmo que esses hábitos e rotinas fossem massacrantes. Nosso povo, como escravo, não acreditava que podia ser melhor. E eu devo fazer aqui um parênteses. Tentem pensar na experiência da escravidão negra. Vocês vão encontrar muitos elementos de similitude à história do povo judeu. Por isso é tão importante política de cotas, por isso é tão importante dar direitos, criar condições para que aqueles que foram vítimas, né, históricas, a quem foi negado direitos básicos de existência, agora tenha oportunidades. E sabem que o nosso povo também recebeu essa ajuda. É claro que nós, judeus, enfrentamos e continuamos a enfrentar todas as dificuldades, mas sabem, meus amigos, meu avô materno, que era alemão, ele recebeu uma indenização em marcos alemães da Alemanha. A Alemanha pagou ao meu avô, enquanto ele esteve vivo, uma grande indenização, toda a perda que ele havia tido, não só material, mas sobretudo de sua família na Alemanha. Isso ajudou que ele se desenvolvesse no Brasil, que ele criasse negócios, que ele pudesse ter uma vida boa. Portanto, eu fiz esse parênteses, acabei me estendendo no argumento, mas é preciso que nós afastemos de nós todos esses medos e nos aproximemos do Criador, mas, sobretudo, que nos aproximemos das pessoas que nos amam, porque elas é que vão nos oferecer a força que nós precisamos para rompermos com o medo, para buscarmos a liberdade que cada um de nós merece e deve buscar. Ignore as críticas que vão ser feitas a você quando você seguir em frente, deixando para trás, né, todas essas questões a que eu me referi, todos os problemas que você enfrentou, todos os desafios da sua vida. De outro modo, eu poderia dizer: atravesse o mar vermelho da tua existência. Tenha por você, no mínimo, alguma autocompaixão e livre-se desse sofrimento que é opcional na vida de cada um de nós. Me parece que essa mensagem, uma mensagem poderosa que está contida aqui nas lições de Peça, meus amigos. Eu me despeço de vocês, desejando a todos um Peça kasher, feliz, Hag Peça kasher ve'sameach,